eu tive a preocupação de pegar algumas falas do Jair Bolsonaro para que a gente possa compartilhar essa reflexão sobre o pensamento do governo Jair Bolsonaro, que foi exposto hoje na Organização das Nações Unidas, na Assembleia da ONU. Antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Qual foi a mensagem que o Jair Bolsonaro trouxe para a Assembleia da ONU? Qual a principal defesa do Jair Bolsonaro e o que é que isso pode gerar de consequência positiva ou negativa para o nosso país? Já foi apresentado aí nas redes sociais algumas críticas à fala do Jair Bolsonaro. Primeiro que uma das principais críticas colocadas é que o discurso do Jair Bolsonaro está eivado de ódio, de ideologia, que isso é uma verdade, e eu vou passar para vocês os principais pontos da fala do Jair Bolsonaro e apontar, inclusive, qual o problema que tem nessa fala, ou o que é que se tem de positivo ou de negativo nessa fala. O Jair Bolsonaro diz que o governo dele vem trabalhando para reconquistar confiança no mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios. Que verdade a gente tem nessa fala aí? Diminuir o desemprego? Será que de fato o Bolsonaro está contribuindo para a diminuição do desemprego? A reforma trabalhista, por exemplo, e a reforma da Previdência que já está em andamento, a reforma da Previdência já foi aprovada também, não é isso? Essas reformas, elas praticamente tiram todos os direitos fundamentais dos trabalhadores. E dos principais problemas, das principais consequências, é que essas reformas vão aumentar o desemprego. De modo que é uma falácia isso que o Bolsonaro está colocando, porque não está diminuindo o desemprego. Sobre a violência, por exemplo, existem alguns dados que apontam que diminuiu a violência no Brasil. Podemos pensar em algumas coisas relacionadas a isso. O Bolsonaro poderia ter pelo menos apontado alguns dados que remetem à diminuição da violência. O que a gente vê de fato, o que está acontecendo é uma violência cada vez mais estampada, principalmente nos telejornais estamos vendo isso. Claro que no Rio de Janeiro é uma questão muito particular do Wilson Witzel, recentemente a morte da menina Ágata, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o aumento da violência, principalmente por causa da intolerância, tem acontecido em função do discurso raivoso que está sendo disseminado muito forte pelo presidente Jair Bolsonaro. E que na verdade, essa perseguição à violência, esse combate à violência que se fala, o que a gente tem percebido é que as favelas, é que o pessoal pobre, quem mais está sofrendo com essa realidade de invasão do Estado de forma negativa nas favelas. Ou seja, combate-se a violência, ao mesmo tempo também que se leva à violência. Como é que se combate a violência dessa forma? Dois pontos clássicos aí, a morte do músico que aconteceu alguns meses atrás, com mais de 80 tiros, e esta semana a morte da menina Ágata. E se for aprovado o projeto do Sérgio Moro, da história do excludente de licitude, então o policial está liberado para matar e não tem problema, principalmente se for pobre, né? Essa aqui é uma realidade. Portanto, essa realidade aí confronta o que o Bolsonaro está afirmando. E a questão da confiança no mundo. Será que o Bolsonaro está trazendo confiança para o mundo e para o mundo dos negócios? Em parte, a gente vê um esforço das elites internacionais para reconhecer isso, buscando seus benefícios, ou seja, ganhar mais dinheiro, lucrar mais com essa parceria com o Brasil. Mas a participação do Bolsonaro de maneira muito polêmica no que diz respeito a questões que envolvem ideologia, envolve
o pensamento extremamente conservador, um pensamento de extrema-direita, isso está levando também a uma desconfiança. É o caso, por exemplo, também da questão ambiental. Aqueles próprios que apoiam o Bolsonaro, na verdade, estão sofrendo retaliações em função da política adotada pelo governo Bolsonaro. Bom, aí vem a parte extremamente ideológica, né, do Bolsonaro. Veja só, grande parte do discurso dele é atacando o socialismo como uma ideologia. E ele ignora, ou faz por onde ignorar, que a fala dele é uma fala extremamente ideológica. Eu quero colocar para vocês também o seguinte, que à medida que o Bolsonaro ele persegue de maneira tão forte essa questão ideológica do socialismo, ele está mostrando claramente que a ideologia dele e do seu grupo é que interessa. Ele está trazendo para essa conjuntura todos aqueles problemas que aconteceram, por exemplo, no período da Guerra Fria, que tinha de um lado capitalismo e socialismo, e que aí se tornou um mundo muito difícil, muito complicado para se viver, e o Bolsonaro tem isso muito forte na raiz, essa questão aí. Portanto, o Bolsonaro, ele polemiza, ele polariza a questão da ideologia. Ele esquece, ele ignora que o seu discurso alimenta as brigas ideológicas, os conflitos, inclusive os embates até físicos com mortes. Ele liga o socialismo à corrupção. Bom, o Bolsonaro ele quer jogar para a sociedade que tudo que está relacionado ao socialismo está envolvendo corrupção. É importante colocar o seguinte: quem foi que cometeu tanta corrupção no mundo até os nossos dias? As empresas, grande parte das empresas privadas, as elites conservadoras. Durante a ditadura militar, por exemplo, nós tivemos esquemas de corrupção fortíssimos. O que ocorre é que ninguém poderia dizer nada, porque senão era torturado, era assassinado. Essa que é a verdade. Portanto, esquema de corrupção, ligar a corrupção, socialismo com corrupção, é uma falácia que o Bolsonaro está utilizando para criminalizar tudo que está associado ao socialismo, a ideia de igualdade e de justiça social. Então ele traz para um terreno muito perigoso essa questão aí, né? Ele diz que o Brasil venceu a guerra com o comunismo e agora vivemos em liberdade e paz. Que tipo de liberdade e de paz é essa que o Bolsonaro está falando que nós vivemos? Essa guerra contra o comunismo, na verdade, é uma guerra ideológica que foi construída principalmente pelas elites que apoiaram a ditadura, que estabeleceram a ditadura militar em 1964. Nós temos muito claro que houve perseguição, houve torturas e assassinatos, e que os torturadores continuam livres, aqueles que já morreram não pode se fazer mais nada, como é o caso do Ustra, por exemplo, que foi um dos principais torturadores da República Brasileira no período da ditadura no Brasil. E que Bolsonaro e seus filhos, eles são fãs do Carlos Alberto, o brilhante Ustra. Eles são fãs desse torturador. E é bom que se diga que o Bolsonaro ele diz abertamente que apoia a tortura. Isso numa sociedade com um mínimo de razão, de seriedade, o Bolsonaro já era para ter sido punido. Ele apoia abertamente as ditaduras. Mas o que é que nós temos? Nós temos até mesmo o contrário, né? Eu lembro que quando o ministro Dias Toffoli ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, fez questão de usar uma fala defendendo o período militar, dizendo que não houve ditadura, né? Prefere dizer que não houve ditadura. Quer dizer, isso aí dá um aval à ditadura que aconteceu e o que o Bolsonaro quer reativar todo esse processo de perseguição que aconteceu no período da ditadura militar. Ele diz que temos um livre mercado, concessões e privatizações que já estão presentes na nossa sociedade. As privatizações, com certeza, já estão presentes na nossa sociedade. Isso é um fato. E eu gostaria de lembrar uma coisa interessante. Como é que uma empresa pública, que ela dá lucro, que ela contribui para o país, pode ser bom a gente achar que privatizando
Isso vai ser fundamental, vai ser ótimo para o país, né? Em que lugar do mundo uma empresa que dá lucro, que serve bastante para a sociedade, para o equilíbrio da sociedade, do país, essa empresa sendo vendida, que vai ficar, na verdade, em poder da iniciativa privada, vai ficar, inclusive, para fora e não para o Brasil. O Brasil ganha o que com isso? O Brasil ganha o que com isso, a não ser pegar alguns trocados nessa história. Quem se beneficia é a elite que vende e a elite que compra isso. Simplesmente isso, né? Isso é um fato. Agora, o discurso é tão forte da privatização como uma coisa boa, porque também se resguarda naquela história, naquele outro discurso falacioso de que tudo que pertence ao Estado é corrupto, é ineficaz, não serve. É bom lembrar o seguinte: o que aconteceu na Argentina diversas vezes e que está acontecendo com o governo Macri está deixando a sociedade, por exemplo, a Argentina, numa situação extremamente difícil. O que é que foi bom para a Argentina, para os pobres da Argentina, a privatização? E por que isso vai ser bom para o Brasil? Não existe verdade nessa história. Então a questão do livre mercado é a grande defesa do liberalismo. A gente sabe que, na verdade, esse livre mercado, ele beneficia principalmente a classe dominante, a classe econômica, a classe rica. É isso que acontece. Na prática, a miséria aumenta, a desigualdade aumenta, a exclusão. Se não fosse isso, nós não teríamos tantas favelas, tanta gente passando fome. O Brasil com mais de 40 milhões, por exemplo, de pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí ele diz também que as concessões também se fazem presente. É verdade. Inclusive o Bolsonaro, ele entregou de graça, assim, de mão beijada, a Alcântara, né? A base de Alcântara. E segundo o discurso, a narrativa que foi construída, isso vai trazer benefícios para a sociedade, para o Brasil, principalmente do ponto de vista das tecnologias. Em que sentido? A base de Alcântara, que é estratégica, extremamente estratégica, ela foi entregue de mão beijada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não deram nada em troca. E você está sendo enganado com essa história também. Se você acredita nisso, você também está sendo enganado. Repito, a base de Alcântara foi entregue de mão beijada, inclusive com o aval dos militares. Isso é soberania nacional? Eu pergunto a você essa história aí. Ele disse que o governo tem um compromisso solene com a preservação do meio ambiente. Está se vendo que o governo Bolsonaro, ele tem um compromisso solene com a preservação do meio ambiente. Eu só quero saber que tipo de preservação é essa que ocorre. Que tipo de preservação é essa? O desmatamento está aumentando, a diminuição da fiscalização, a perseguição, inclusive, aos fiscais do IBAMA. Que tipo de coisa boa que está acontecendo com essa história aí? Há uma preservação do meio ambiente. O Bolsonaro, ele diz isso. Você compra essa ideia? Você acredita nisso? Que há uma preservação do meio ambiente? O agronegócio avançando, os povos indígenas perdendo seus territórios, principalmente o desmatamento da Amazônia aumentando assustadoramente, inclusive com as queimadas, como vocês puderam comprovar, que chegou ao ponto de São Paulo escurecer durante o dia por causa das queimadas na Amazônia. Tudo isso ocorreu principalmente, não foi por questões naturais, foi porque diminuiu a fiscalização. Os fiscais, inclusive do IBAMA, são perseguidos quando vão a essas áreas, e o resultado concreto foi esse. Então, Bolsonaro usa essa falácia aí de que há um compromisso com o meio ambiente. Há um compromisso com determinadas elites para acabar com o meio ambiente. É o que está ocorrendo de fato no Brasil. Ele disse que a Amazônia é praticamente intocada, é maior que a Europa, e que ele diz que isso prova que nós somos um país que preserva o meio ambiente.
Nós somos um país que preserva o meio ambiente somente porque na Europa, por exemplo, já foi desmatado quase tudo, somente por isso, presidente Bolsonaro. Que tipo de preservação do meio ambiente quando diminui, por exemplo, a fiscalização, quando não se respeita, inclusive, os cientistas que trabalham seriamente, mostrando o que está acontecendo com o meio ambiente, quando se desrespeita os dados dos institutos sérios de pesquisas, como o INPE, por exemplo. Tá? Então eu quero saber que tipo de fala é essa, que na verdade diz que estamos com a Amazônia praticamente intocada. Ora, a Amazônia está sendo destruída diariamente. Diariamente. E a proposta do Jair Bolsonaro é para destruir de vez, entregando para a iniciativa privada e usando, inclusive, a ideia de que o povo agora vai ter acesso a melhores recursos, a dinheiro, porque ocupando mais espaço na Amazônia, por exemplo, então vai acabar com os entraves que existiam, então vai desenvolver economicamente e a população vai ganhar. Desde que o Brasil foi colonizado, que o índio, por exemplo, foi prejudicado significativamente, seriamente, o povo pobre cada vez mais ficando mais pobre, mais miserável ainda. Essa é uma realidade.